Olá a todos, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da NeuroSaber. Eu sou o Dr. Clay Brits, neurologista infantil, sou cofundador e organizador da NeuroSaber e com muito prazer venho aqui nesse momento para bater um papo com vocês sobre mais um assunto que a gente tem trazido nas nossas lives. Gente, entrem, compartilhem, façam parte agora da nossa live. Aproveite que você já está aí e chame seus amigos. Traga-os para cá, venha fazer parte desse momento gostoso, esse momento de levar conhecimento em tempo real aí para sua casa, para sua família. Você que é profissional médico ou profissional não médico, um profissional de saúde que trabalha com crianças que apresentam transtornos de desenvolvimento ou problemas de aprendizagem, você que é professor, você que é coordenador, supervisor da escola, pai de aluno que tem dificuldade na escola, especialmente se tiver TDAH, a você que está aí nesse momento, traga seus amigos, compartilhe nesse momento o seu desejo de estar aqui junto com a gente, chame seus amigos, tá bom? Tragam para cá. Boa noite, né? Patrícia. Boa Patrícia noite. está aqui. Isso. Quem já está entrando, Luciana? Quem está aí com a gente? Deixa eu falar oi, né? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, hein? Hoje o Clênio tá sozinho fazendo a live, ó. Hoje eu tô de assistente aí da câmera. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Hoje o assunto é bem interessante. Nós vamos falar sobre... Vamos falar sobre o suporte escolar com a criança com TDAH. TDAH hoje, gente. Vamos lá, compartilha. Boa noite para todos vocês. Escrevam aí a profissão de vocês, de onde vocês são, enfim... É um assunto muito polêmico, né? Sim, muito interessante, importante, e que a gente que está no consultório e que lida todos os dias com crianças com TDAH em relação à escola e à família, a gente vê uma angústia muito grande da escola, que não sabe o que fazer com essas crianças, na grande parte das vezes, e uma angústia muito grande dos pais, que se sentem um pouco desprotegidos e um pouco desguarnecidos de conhecimento. Andréia, beijo, boa noite. Ela falou assim, manda um beijo, Lu, tô mandando. Gente, é que eu tenho que ir, voltar, olhar como é que tá a transmissão, enfim. Boa noite para todo mundo, para todo mundo. A gente tá muito feliz, a gente começou, já tá com quase 30 pessoas, Nossa, o pessoal tá chamando. Então vamos chamando aí, vamos fazer um aquecimentozinho, colocar aí uns 5 minutinhos pra gente esperar todo mundo chegar. Eu acho que o assunto é importante, é um assunto que interessa a todos, porque muita gente não sabe o que fazer. Então, veja, não dá, né? Chama mais gente, eu tenho certeza que tem gente aí querendo ouvir. Tem muito pai com uma pulga atrás da orelha, não sabe como ajudar o filho, não sabe como conduzir e muitas vezes não tem ideia do que a escola pode fazer por ele, né? Pelo seu filho e pelo seu rendimento escolar. Gabriela Meirelles de Belém. Nossa, temos aí uma parceira nossa, uma amiga de Belém, que bom, hein? Tatiane de Recife. Tatiane de Recife, seja bem-vinda. A Xará Luciana de Argirita. Olha que beleza. Argirita fica em Minas Gerais, olha que diferente o nome dessa cidade, Clay. Eu não conhecia. Franciele de Goiânia. Nossa, que beleza. Leulaiane, é isso? De Goiás. Fabiane Queda. Solange de Jardim, Mato Grosso do Sul. Tem pai de criança autista, pai de criança TDAH. Que legal, que bom. Marilúcia de Santa Catarina. Que bom. Participem mesmo. Borda da Mata, Minas Gerais. Volta Redonda. Santo André, Clay. Olha aí, ó. Sempre tem alguém da minha cidade, alguma conterrânea. Olha, o que vocês acham desse assunto, hein? Suporte escolar na criança com TDAH. Coloquem aí, dê a opinião de vocês. Faz um joia aqui se vocês acham que realmente esse assunto é um assunto importante, é um assunto que está no nosso cardápio de prioridades. Qual né? a maior dificuldade que vocês têm? Muito bem. Aonde que vocês veem mais dificuldade em crianças com TDAH? Né? Qual é o maior problema que vocês têm em casa ou na escola com essas crianças? Coloquem aí. Né? Ou você que é profissional, que lida com essas crianças lá no consultório, psicólogo, fonoaudiólogo. Como que orienta a escola, né? Como é que vocês orientam, né? Como é que a escola lida com o atendimento de vocês? Porque é muito importante, hein? Uma coisa que eu vou falar muito aqui, a comunicação entre a escola, a família e o profissional médico ou não médico que conduz essas crianças. E aí, como é que é a tua realidade aí, na tua cidade, na tua região? Há esse intercâmbio? Há essa conversa?
porque na prática a gente vê que ela não ocorre muito não. Né? Tem que haver assim, ó, uma iniciativa de ambas as partes. Todos devem buscar melhorar a qualidade de aprendizagem e de rendimento dessa criança. E muitas vezes isso só é possível se houver uma união entre as partes. Como é que é aí na tua região? É assim a realidade? Como é que é na sua prática clínica ou como é que é na sua prática pedagógica? Isso. Professor que está aí junto com a gente, que está me ouvindo, me vendo nessa hora. E aí, professor, o que você tem feito na escola? Como é que está o seu conhecimento em relação a isso? Quais são suas dúvidas? Tatiana Shoa falou que a escola não está preparada, que a escola... e aí a Daniela falou que a escola cobra muito dos pais, mas às vezes a escola não faz a parte dela. Sim, uma coisa muito importante que ocorre exatamente aí. Como a criança com déficit de atenção e hiperatividade, ela tem muito pouca iniciativa e pouca vontade mesmo de cumprir atividades que requerem autoengajamento, ou seja, aquelas atividades em que você tem que fazer porque tem que fazer e não porque existe uma motivação por detrás, muitas vezes a escola acha que falta incentivo em casa, que falta vontade do pai e da mãe de dar suporte. Então, isso também acontece por falta de conhecimento. Mais de 100 pessoas, né? Clay, mais Olha de 100 aí, já atingimos pessoas, 100. 110. Olha, tá rápido, hein? A última vez demorou para chegar no 100, agora tá... Vamos ver nos 200, gente, vamos lá. Isso é muito bom. Então, o que acaba acontecendo é isso. E outra coisa também, existe também a fama de muitas famílias que não ajudam o filho na escola. Então, muitas escolas acham que tudo isso está acontecendo por falta de apoio da família, assim como a família acha que falta apoio da escola. Okay. Por isso tem que dialogar. E por isso que tem que assistir a live de hoje. Exatamente. Essa live é para você, professor. Essa live é para você, pai ou mãe. Porque a partir dessa live, você, pai, ou você, professor, vão ambos tomar a iniciativa de dialogar e conversar sobre o que está acontecendo com a criança na escola. A Daniela está falando para falar sobre glúten na alimentação do TDAH. Vamos falar, podemos falar. Então vamos falar rapidinho. Até a pessoa chegar. Então vamos lá. Existem muitas crianças com TDAH que, a exemplo do autismo, apresentam intolerância ao glúten. Não quer dizer que a causa do TDAH seja a intolerância ao glúten. Pode ser simplesmente, gente, uma comorbidade das duas condições, onde uma aumenta o risco de ter a outra. Não quer dizer que retirar o glúten vai melhorar o TDAH. Mas em algumas crianças existem algumas evidências de que a retirada do glúten tem melhorado um pouco o comportamento e a concentração. Só que isso ainda está em fase de comprovação científica, tá bom? Alguma outra pergunta, Lu? A Camila falou que já ouviu muito que a filha dela tem preguiça. Exato, eu vou explicar bem isso. O que acontece com o cérebro da criança com TDAH? Eu vou falar rapidamente sobre isso quando a gente estiver conversando. A criança com TDAH ela tem muita dificuldade de se auto-energizar, auto-engajar para cumprir tarefas chatas. Tarefas que exigem regra, rotina, prazo e detalhes e sequência. Então isso faz com que muitas vezes passe a impressão de que essa criança é preguiçosa. Mas não é isso não, tá? O que precisa existir nesse momento é o tratamento multidisciplinar junto com a escola e com a família, que aí vai fazer com que essa criança, a preguiça dela vai desaparecer. Ô Clay, TDAH é um transtorno, distúrbio ou doença? É um transtorno, tá? É uma alteração no desenvolvimento da atenção e da concentração da criança. Nós não vamos falar em doença, porque doença passa a impressão de que vai haver um comprometimento dos órgãos, a pessoa vai morrer lá na frente ou vai ficar com alguma sequela. Não. Entendendo dessa forma, o TDAH é um transtorno, só que ele também pode levar a problemas de comprometimento da autoestima, pode levar a quadros depressivos, transtornos de ansiedade. A criança pode, na fase adulta, ter problemas gravíssimos de autoestima e pode ter ideação suicida na adolescência. Então, é um transtorno que leva a comprometimento no comportamento. Então, vamos começar? Então, vamos lá, gente? Vamos iniciar? Quantas pessoas estão com a gente aí, Lu? 137. Vamos ver se a gente chega a 200, perfeito. Gente. Vamos lá. Vamos lá, chamem, porque o assunto é interessante. Toda vez que vocês compartilham, mais pessoas entram. Então, vamos lá, gente. Como é que a gente pensa em suporte escolar com a criança com TDAH? Então, a exemplo das outras aulas que eu sempre dei, eu procuro colocar algumas palavras-chave para ficar fácil para você entender para que lado nós vamos. Então, nós temos aqui 4 eixos de intervenção na escola.
Primeiro, o ajuste de sala de aula. Isso é um dado muito importante. Segundo, diálogo com a criança. Diálogo do professor, diálogo da direção, diálogo da supervisão, da coordenação pedagógica com o portador, com a criança que tem TDAH. O eixo de didática. Como é que o professor pode agir dentro de sala de aula para aumentar o nível de atenção dessa criança lá? E por último, como avaliar essa criança? Quais são os meios e os caminhos para eu poder otimizar o processo de avaliação? Para eu ajudar essa criança a melhorar o máximo possível o seu rendimento. Então aqui nós temos os 4 eixos. Vocês acham importante a gente tocar nesse assunto? O que vocês acham? Sem dúvida alguma, falar de sala de aula é fundamental em TDAH. A gente não pode, de forma alguma, deixar esse assunto de lado. Como dialogar com essa criança? Tem muitas escolas que não têm o hábito de criar vínculos de diálogo. E isso é um ponto, gente, extremamente importante. Eu vou explicar por quê. A didática e a avaliação. Como que eu vou fazer isso? Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma pergunta. Você está com uma caneta na mão? Está com papel na mão? Vocês estão anotando? Eu acho muito importante anotarem. É fundamental para a memorização que a gente utilize vários eixos e caminhos, várias entradas no cérebro, tá? Uma delas é pegar a caneta e escrever, repetir no papel que eu estou falando. Isso aumenta o nível de memorização, tá? Inclusive de crianças com TDAH. Então você que está aí, que quer ter informações detalhadas, vamos anotar? Sala de aula, didática, diálogo, didática e avaliação, ok? Então vamos lá. Mas antes de eu falar sobre cada um desses itens, vamos falar rapidamente o que é o TDAH em 1 minutinho no máximo. Primeiro ponto, né? O TDAH é um transtorno de desenvolvimento, onde a criança apresenta níveis excessivos de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Muito bem, nem toda criança com TDAH é hiperativa, ok? Mas toda criança hiperativa no TDAH tem déficit de atenção associado. Então é muito importante a gente ter na ideia de que nem toda criança com TDAH vai ter problema de comportamento com as crianças à sua volta. Muitas crianças com TDAH são só desatentas e podem ser introspectivas, tímidas e aí sim sofrerem bullying e sofrerem a ação das outras crianças que estão à sua volta. Então é muito importante saber essa divisão. Independente de qualquer coisa, o indivíduo com TDAH apresenta, além desses 3 níveis, 3 quadros, 3 sinais clínicos, aliás, essa criança também tem mais 2 coisas que costumam acontecer e frequentemente. Primeiro, a oscilação de humor frente às frustrações ou atividades em que ela tem que esperar e fazer numa velocidade diminuída para fazer direito. Então ela se irrita, ela chora mais fácil, ela é muito imatura emocionalmente. E outro dado de sinal muito importante é a desorganização motora, espacial e a desorganização global para atividades que exigem prazo e regra. Ok? Guardado os 5 sinais do TDAH, então, déficit de atenção excessiva, hiperatividade, impulsividade, aversão às frustrações e desorganização motora, espacial e global. Ok? Muito bem, quando eu falo de TDAH, 4 coisas precisam ficar na cabeça de vocês. Entenderam? Faz um joinha. Né? Mas antes disso, eu quero saber se vocês entenderam. Entenderam? Faz um joia aí, ou um coraçãozinho, se vocês entenderam os 5 sinais de TDAH. Entenderam? Ficou claro? Muito bem. Então vamos continuar. 4 palavras têm que estar sempre na cabeça de quem lida com crianças com TDAH. Essas crianças, em primeiro lugar, apresentam uma grande imaturidade quando a gente compara ela com a mesma idade com o seu grupo. As atitudes são mais imaturas, o diálogo é mais imaturo, a forma de reagir a situações e conflitos é uma reação mais imatura. Esses jovens têm, em média, um funcionamento cerebral de 2 a 5 anos mais imaturo. Isso não quer dizer deficiência intelectual, não estou falando disso, estou falando de nível de maturação. Por isso que elas têm um ritmo mais lento para a aprendizagem relacionada à sua idade. Segundo dado é a dopamina cerebral. Essas crianças apresentam um déficit de dopamina nas áreas cerebrais responsáveis pela autorregulação da atenção,
tanto da atenção involuntária, aquela atenção que nós não controlamos. Por exemplo, nesse momento eu estou acordado aqui falando com você, eu não controlo isso. Eu só controlo aquilo que eu tenho que prestar atenção para falar. Então, tanto a atenção involuntária quanto a atenção voluntária estão reduzidas nessa criança porque há um déficit de dopamina, tá? Terceiro, essas crianças têm grande dificuldade de autorregulação ou autoengajamento. Guardem bem essa palavra, eu acho muito importante. Por quê? Por exemplo, para você fazer uma cópia, é gostoso copiar? Não. No começo, tem o assunto que chama atenção. E quando você está terminando, tem a motivação do término da cópia. Mas e no meio da cópia? Tem motivação? Nenhuma. Tem que fazer porque tem que fazer. Muito bem, gente. A criança com TDAH não consegue manter uma autorregulação para se autoengajar, para cumprir atividades chatas. Aquelas atividades que são detalhadas e no meio do caminho. Por isso que eles têm queda de rendimento também, por dificuldade de autoengajamento. Autoengajamento para rotinas, autoengajamento para regras, autoengajamento para obrigações, autoengajamento para cumprir prazos, cumprir estimativas, cumprir expectativas, conseguir dar conta do passo a passo de um processo, do começo até o fim, de forma adequada e eficaz. Ok? E por último, essas crianças têm muita dificuldade de cumprir essas atividades quando não há nenhuma recompensa associada. Recompensa imediata, tá? Então, elas têm muita dificuldade de cumprir atividades onde a recompensa é longa, a longo prazo, ou se não vai haver recompensa nenhuma. Ela tem dificuldade de lidar com o tempo, né? Exato. Isso faz com que ela tenha dificuldade de performance, de percepção de detalhes em atividades onde a recompensa é longa e não conseguem cumprir no tempo adequado. Se é gostoso, elas querem fazer correndo e faz de qualquer jeito. Se é chato, elas nem começam, não iniciam e têm dificuldade para terminar. Então, essa autorregulação, quando não há recompensa imediata, é uma das principais características do TDAH. Entendido, gente? Vocês entenderam? Vamos dar um joinha aí para quem entendeu. Então, imaturidade, baixo nível de dopamina, dificuldade de autorregulação e dificuldade de cumprimento de tarefas onde não há recompensa imediata. 206 né? pessoas na live. live. Já temos 206. Vocês todos já entenderam, então? Então, a partir da compreensão dessas características do TDAH, tanto aqueles 5 dados clínicos, quanto essas 4 características, já fica um pouco mais fácil entender o que eu tenho que fazer na escola. Não fica, professor? Hein? Não fica, pai? Não fica, mãe? Hã? Não fica, psicólogo, que muitas vezes você tem que orientar a escola o que fazer, psicopedagogo que tem que orientar a escola o que fazer, terapeuta ocupacional, o neuropediatra. Quantas vezes eu faço relatório para as escolas? Todos os dias eu faço vários relatórios orientando o que a escola tem que fazer dentro de sala de aula, lá no ambiente escolar. Então, para você que está tendo essa live, você está tendo a oportunidade de, com este conhecimento, já perceber aonde nós temos que trabalhar com essa criança lá na escola. Combinado, gente? Muito bem. Então, vamos continuar. Vamos voltar, inclusive, porque eu hoje estou sendo bem econômico nas minhas palavras escritas. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo vai ficar na galeria dos vídeos aí da NeuroSaber, na nossa página, curta a nossa fanpage, sempre que tiver live, vocês são notificados da live. Por isso que é super importante vocês falarem para os professores, para os pais, para os profissionais, todos curtirem nossa página, porque toda vez que tiver uma live, aparece lá, NeuroSaber está fazendo uma live. E a gente tem vários outros vídeos, é só vocês olharem lá em vídeos, na nossa galeria, lá no próprio Facebook. E tem vários vídeos de vários outros assuntos. Inclusive, esse vídeo vai ficar gravado lá, tá bom? Isso, entra lá na nossa fanpage, tá bom? Inclusive, olha que legal, né? Uma live dessa serve para a escola. Às vezes o psicólogo tem que escrever tudo para a escola, não tem? Ou o psicopedagogo. Fala assim, ó, entra na live da NeuroSaber que você vai saber como dar suporte escolar para a criança lá que tem TDAH. Tudo bem? Então vamos lá. Sala de aula. Como é que deve ser uma sala de aula para melhorar a atenção e o engajamento de uma criança com TDAH para a atividade? Então, primeiro, vocês vão falar, Dr. Clay, mas isso é realidade virtual, né?
De certa forma é. Mas lembrem-se que essas orientações, gente, são diretrizes. Não quer dizer que vai dar para você chegar na tua escola amanhã e fazer tudo isso que eu vou falar, tá? Vamos separar uma coisa da outra. Mas é muito importante saber que isso são diretrizes. Então vamos lá, como é que eu faço para melhorar a concentração de uma criança na sala de aula? Primeiro, a sala de aula tem que ter poucos alunos. Isso é o ideal. Qualquer pedagogo aqui, se estiver participando, né, da nossa live, vai dizer, óbvio, tem que ter poucos alunos dentro de sala de aula. O ideal aí é de 15 a 20 alunos, tá? Mas isso não é... a nossa realidade. Não é a nossa realidade, nós sabemos disso, tá? Se alguém quiser dar risada aí, pode dar, pode colocar, mas é a verdade, eu tenho que colocar. Um pouco menos, reduzir o número de crianças dentro de sala de aula, tá? Não, Clay, a Emanuele diz que indica para os pais as suas lives com psicoeducação. Obrigado, muito Emanuele, obrigado, Emanuele. Obrigado, viu? Obrigado. O nosso trabalho é para isso mesmo, tá? Para facilitar a vida das pessoas e ajudar quem precisa. Todo mundo dando risada aqui, Clay. Pode Escola rir. pública é difícil. Pode rir. Mas aí é que tá. Se o governo pegar e aproveitar a minha live e quiser fazer um trabalho sério, vai direcionar, não vai? Né? Então é um ponto que a gente precisa ter de diretriz. Lembra que eu estou pondo diretriz. Segundo ponto, a criança com déficit de atenção deve sentar na frente ou atrás na sala de aula? O que vocês acham? Podem? Quem quiser colocar aí, coloca. É óbvio que essa criança tem que sentar onde? Na frente. Bem próximo ao professor. Por quê? Quanto mais longe ela estiver do professor, mais fatores de distração essa criança vai ter à sua frente, ao seu lado. Então ela tem que sentar próximo do professor, inclusive para o professor conseguir ter olho no olho com essa criança, porque o professor que está lá na frente, ele vai também, durante a aula, perceber se esse aluno está prestando atenção na sua aula, se ele vai ter que, em alguns momentos, chamar a atenção com mudança de voz ou mudança de assunto durante a aula, ou se ele, de repente, vai chegar e, olho no olho com a criança que está bem perto dela, que tem déficit de atenção, chegar e falar assim, ô aluno, você entendeu? Você tem alguma dúvida? Vamos repetir, vamos falar de novo e você insistir no mesmo assunto de novo. Então, repetir durante a sala de aula é muito importante, repetir os assuntos pontualmente. Então, essa criança tem que sentar na frente, há um direcionamento melhor, reduzindo o número de alunos dentro de sala de aula. As salas de aula, elas devem ser silenciosas. Vocês vão rir aí também, né? Mas é verdade. E hoje o que a gente está vendo muito são salas muito barulhentas. Tanto que já tem aí estatística mostrando que o professor perde 20% do seu tempo em sala de aula só para conter a indisciplina dos alunos. Então imagine uma criança com déficit de atenção com uma sala barulhenta. Não vai dar certo, né? Tem salas de aula em algumas escolas do Brasil que ficam muito próximos de quadras, de esporte, perto de áreas de recreio, né? Ou fica na janela, né? Muito próximo da rua. Então, essas salas de aula também são ruins para alunos com déficit de atenção. Está muito claro isso, né, gente? A sala de aula tem que ser uma sala silenciosa, com uma busca pela redução de número de alunos. O aluno com déficit de atenção ele tem que sentar na frente. Né? Esses tempos atrás eu até conversei com uma escola e falei, olha, você nem precisa perguntar se tem que sentar na frente ou não. Se ele tem o diagnóstico de déficit de atenção fechado, esse aluno tem que sentar na frente, próximo ao professor. Até porque a lousa fica mais próxima, o contato com a voz do professor é maior, então os fatores de distração reduzem e muito. Entendido, gente? Vocês entenderam? Vamos fazer joia quem entendeu, por favor. Acho muito importante. Se quiserem colocar dicas, se tiver professores participando aí, pode pôr dicas também. Acho muito importante colocar. A sala de aula tem que ser uma sala com poucos estímulos. Então, a sala tem que ter o mínimo possível de coisas penduradas, ou de barulho de ventilador, né? Ou qualquer tipo de som ou algo visual que tire a atenção da criança também. E é muito interessante colocar essa criança para sentar no meio de alunos que são naturalmente interessados e que são mais atentos na aula. Tá? Quando você coloca o aluno que tem déficit de atenção com ou sem hiperatividade próximo de alunos
vamos dizer assim, CDF da turma, né? Que gostam de estudar, esses alunos, ao mesmo tempo, controlam de uma forma social ou um controle que o próprio aluno vai perceber que ele vai ter que ficar mais quieto na sala e ser direcionado. Esse aluno não pode ir para o fundão, né, gente? De forma nenhuma. Ok? Falamos da sala de aula. Vamos falar agora do diálogo. Como que eu converso com um aluno que tem déficit de atenção? Como que eu abordo esse aluno na escola? Não é fácil, principalmente se ele for hiperativo. Muita gente na escola tem reserva com essa criança. Positivo, desafiador. Né? Porque geralmente essas crianças são opositoras, elas são desafiadoras, elas realmente não se ligam em regras, não se ligam em rotina, né? Eles acabam desobedecendo, desafiando autoridades da escola. Então, essas crianças acabam ficando com uma má fama, vamos dizer assim, no ambiente escolar. Então, todo professor ou o coordenador da escola já fica um pouco na defensiva com essa criança. Mas é aí que está o ponto importante. É necessário que o staff escolar, que o grupo da escola, dialogue com essa criança. Tenha um diálogo firme, olho no olho, um diálogo afetuoso, buscando trazer essa criança, dizendo assim, eu estou preocupado com você. Eu sei que você tem dificuldade. E eu sei que a tua dificuldade é na concentração. Então, eu, professor, vou fazer o máximo para ajudar você a melhorar o seu rendimento, a sua memorização. Eu vou te dar um apoio. Inclusive, nesse diálogo, você pode até perguntar para o aluno, olha, como é que você estuda em casa? Como é que a tua mãe te ajuda, o papai te ajuda? Como que você memoriza melhor? Que tipo de informação? Oral, né? Ou mais visual, ou mais auditivo? Então, esse diálogo é importante. Inclusive, aproveitando, o diálogo tem que ocorrer com a família também, para que a família se engaje junto com a escola nesse mesmo esforço, tá bom? Terceiro, a didática do professor. Aula para uma criança com déficit de atenção não pode ser uma aula monótona. Tem que ser uma aula com oscilação de voz. Então, em momentos importantes da sua aula, aumenta o tom de voz ou reduz a velocidade do que você está falando, dramatize, use mecanismos audiovisuais que sejam interessantes, não precisa ser com grandes materiais tecnológicos, não. Basta você colocar a matéria que você está pondo para essa criança de uma forma interessante, de uma forma que chame sua atenção. Então, você tem que correlacionar dados teóricos rapidamente com dados práticos. O que isso vai fazer com que a criança realmente sinta que essa matéria faça parte da sua vida. Você pode usar também quiz, faz perguntas no começo da aula e no final você fala, ó, vamos ver quem vai responder. Isso motiva, dá uma recompensa imediata para a criança. No final da aula ela tem que estar atenta para responder. Crianças com TDAH costumam ser competitivas. Elas gostam de chegar em primeiro lugar. Você pode usar enquetes, você pode usar meios práticos, né, para começar a sua aula já dando novidades do que vai ser até o final. Então deixa sempre coisas interessantes da sua aula para o fim e começa falando sobre essas novidades. Clay, a Fabiane Queda está falando que temos seguido todas as suas dicas com a minha filha, os resultados aparecem. Estamos muito felizes, deixa eu ver aqui. Estamos muito felizes com sua evolução. Obrigada, Dr. Clay, você foi luz em nosso caminho. O nome dela é Fabiane Muito obrigado. Queda. Eu sei quem é a Fabiane. Você é de Londrina, né, Fabiane? Eu sei quem é você. Muito bem. Eu acho muito importante isso, tá vendo, gente? E eu, até agora, eu não toquei na medicação. Eu não falei do remédio, né, para TDAH, que é super importante. Mas eu não toquei nesse assunto. Porque, em algumas situações, a didática pode fazer uma imensa diferença. Até por um detalhe. Vocês acham que uma criança que não tem TDAH pode ser favorecida por uma aula dessa? Sim. Pode, não pode? Então, não fazer essas mudanças, gerar essas inovações, não vai atrapalhar o resto da turma. Você vai incluir literalmente quem precisa e promover quem não precisa. Ok? E por último, a avaliação. Como é que eu faço a avaliação de uma criança com TDAH? Então, várias formas de dar nota para essa criança. Primeiro, a prova escrita deve ser uma prova sucinta, uma prova resumida, uma prova objetiva. Não fica usando pegadinha ou textos longos. Ela vai ter mais chance de se embananar no meio do caminho. Ela não se concentra em textos longos. Lembra que eu falei? Eles têm direito a prova especial, TDAH, Clay? Sim, provas mais curtas.
que você quer dizer com prova especial? Se for provas mais curtas, provas mais objetivas, não é aquela prova de 5, 6 páginas, que isso para TDAH não funciona bem. Um detalhe importante na avaliação, gente, é assim, ó, a criança terminou a prova, a criança com TDAH, e ela entregou para você, professor. Pega a prova, olha a prova desse aluno, dá uma olhada rápida, veja se ele não está cometendo erros por desatenção, erros bobos. Faz esse aluno voltar e fala, olha, Joãozinho, eu acho que você poderia ver melhor essa questão, lê de novo essa aqui. Eu cansei de ver alunos melhorar em 30% a nota da prova só de pegar a prova de volta e rever a prova. Essa atitude, gente, aumentou em 30% notas de pacientes meus no consultório. Dica simples, porque o professor tem que entender que o aluno com déficit de atenção precisa de uma atenção diferenciada. E isso é um detalhezinho que faz a diferença. Fazer o aluno rever a prova, ver aonde provavelmente ele errou ou ele não percebeu um detalhe ou outro da questão. Faz com que ele reveja, reavalie e corrija um detalhe lá que ia passar batido e ele ia perder nota por causa de um detalhe bobo que a desatenção dele deixou passar. O TDAH é incluído na questão de educação especial, Clay? Não, eu acho que não. A questão da inclusão no TDAH, ela é uma inclusão assim. Vamos lá. Eu tenho 3 tipos de crianças com TDAH. Aquela criança com TDAH que basta dar a medicação e poucas intervenções que ela vai tranquilo na escola. Tem aquela criança com TDAH que tem lacunas de conteúdo, então ela não aprendeu fração direito lá atrás porque ela não estava tratada. Nem leitura escrita. Nem leitura escrita direito, então ela precisa passar por uma intervenção psicopedagógica, uma atenção mais individualizada. E tem o terceiro tipo de TDAH, que é aquele TDAH com dislexia, por exemplo, que esse aí precisa de medidas mais aprofundadas, né? Ou aquele TDAH com deficiência intelectual, esse precisa de um processo inclusivo. Então, esses 3 eixos aí, esses 3 tipos de criança, tem que ser avaliado de forma individualizada e a conduta ser tomada de acordo com a sua necessidade maior. Entendido? Então, outro detalhe, na nota dessa criança, procura usar trabalhos, projetos de pesquisa, pesquisa de campo, né? Para engordar a nota dessa criança, porque geralmente na prova, a avaliação objetiva, ela pode não atingir grandes lances, mas lá na pesquisa, lá no trabalho, ela consegue, ok? No quiz, por exemplo, da sua aula, se ela acertou o quiz lá no final, quiz é um conjunto de perguntas, né, rápidas que você faz, coloca lá quem descobriu o Brasil, e aí põe 4 alternativas, aí no final da aula, quem acertar ganha 0,5, ganha 0,1 na nota final, tá? Então são formas de você ajudar essa criança, porque se ela acertou, ela merece. E quando ela se sente realmente recompensada pelo merecimento que ela sente que você deu a ela, ela vai ficar mais animada para o processo escolar. Bom, pessoal, agora, não sei se vocês sabem, mas eu sou psicopedagoga também e já orientei muitas escolas, né, acerca de TDAH e distúrbios de leitura, escrita, dificuldades de aprendizagem. Uma coisa que a gente sempre prioriza é a qualidade e não a quantidade. Então, às vezes, tem muita gente perguntando em relação à prova. Ah, Luciana, como é que nós vamos fazer? Faz uma prova mais extensa. Como ele tem esse direito? Primeiro, ele precisa ter um diagnóstico, ele precisa ter um laudo médico explicando o que ele tem. Segundo, vamos supor que ele consiga, ele tem lá uma disgrafia junto, um problema de coordenação motora. Você quer que ele escreva, sei lá, uma redação de 15 linhas. Se ele conseguir fazer uma redação de 10 linhas, uma redação de 8 linhas bem feito, é muito melhor do que ele fazer uma de 15 de qualquer jeito. Aí você faz ele apagar. Eles odeiam apagar, odeiam. Então, vocês querem ver o TDAH ficar muito bravo? Você fala assim, apaga e faz de novo. Então, toma muito cuidado com isso. Uma dica que eu dou é assim, já faça tudo para ele ir acertando. E não para trabalhar com aquela coisa de tentativa de erro e acerto, sabe assim, vai, errou, agora apaga para acertar. Não, já tenta deixar a coisa mais ou menos organizada para que ele acerte, para que ele tenha felicidade, para que ele fique feliz, se sinta motivado e vá continuando a fazer. A recompensa imediata. A recompensa imediata. Então, essa história de deixar ele errar para ele aprender com o erro, para ele isso é muito traumatizante, isso é muito ruim. Então, o professor ele tem que tentar fazer de tudo para diminuir a probabilidade dele errar e sim dele fazer o máximo para ele acertar e ele, enfim, conseguir ter um bom conteúdo, né? Ter uma boa... Poder memorizar adequadamente o que ele está aprendendo. Adequadamente, porque para ele isso é muito difícil, isso é muito complicado. Então a gente tem que sempre estar
Sem contar que cada vez que ele fracassa ou que ele ouve um comentário de que ele não conseguiu e que ele é burro ou ele é preguiçoso, ele fica cada vez menos motivado para a escola e essa queda de motivação reduz recompensa, ele vai cada vez piorar na escola. Comportamento, inclusive. Sim, né? sem dúvida alguma. Gente, Ok? acho que... Tá Gostaram bom. da live? Bota Se vocês gostaram, coloca alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada faz lá. um joia pra gente. E só para fechar, algo muito importante que a gente estava esquecendo. A legislação brasileira não detalha o que o professor tem que fazer. Ela simplesmente manda o professor fazer alguma coisa. Né? Vamos colocar dessa forma. Que é um absurdo. Exatamente. A legislação diz que, como essa criança tem uma deficiência, um transtorno, eu tenho que buscar caminhos para facilitar. Mas a legislação não detalha o que tem que ser feito. Mas a escola tem que fazer. Então é importante esse conhecimento estar aí disponível para vocês, para que você, professor, cumpra a legislação, para que a escola cumpra a legislação. Ok? Ficou claro? O pessoal está falando que Santa Catarina, que é o único estado que atende TDAH no atendimento especializado, educacional especializado. Sim, eu conheço muito bem quem conduz as leis lá em Santa Catarina e realmente eles têm essa preocupação. E o Acre também, tá? O Acre também já tem legislação específica para TDAH. É isso aí, estamos caminhando. O mais importante, gente, é não esperar a lei chegar até a escola. Faça, porque essas crianças têm necessidades específicas e elas precisam desse apoio. E adolescentes também, mesma Sim, forma, né? Principalmente, adolescentes com TDAH, mesmo porque adolescentes com TDAH têm mais risco de se envolver com drogas, mais risco de se envolver com delinquência, evadir da escola e reprovações seguidas. Então, esses 4 fatores fazem com que o adolescente com TDAH precisa ter uma atenção ainda redobrada no ambiente escolar. Ok? O que nós vamos falar? Muito bem. O que vocês gostaram? Querem algum tema específico para a próxima? Dê a dica. Deficiência Vamos intelectual, lá. né, Cleide? Vamos falar de deficiência intelectual? Vocês querem falar de deficiência intelectual? Então vamos lá. Nossa próxima live na quinta-feira, às 9 horas da noite, nós vamos falar sobre deficiência intelectual. Ok? Uma boa noite para vocês. Convidem as pessoas, né? Isso! Aproveitem que vocês já estão sabendo do tema de quinta. Vocês têm 2 dias. Convide o máximo de pessoas para participar com a gente. Última dica, Clay. Mãe e filho TDAH, tem alguma dica? Tem. Os 2 têm que se tratar, tá? Começa por aí. Tratamento com medicação para a mãe se concentrar, para a mãe poder se organizar, para a mãe poder se auto-engajar e lembrar das regras e rotinas do dia para ajudar o filho a dar conta Já de tem tudo. trabalho falando que quando a mãe... Isso. Né? Tem já artigos mostrando que quando a mãe e a criança têm TDAH, ou o pai e a criança têm TDAH, o processo precisa ser conduzido em conjunto para que dê certo. Óbvio, né, gente? Porque senão um adulto com TDAH não vai conseguir dar conta de conduzir o seu filho com TDAH. Ok? Alguma outra pergunta, Lu? Não. Vamos aproveitar? É só que a gente está fazendo essas lives de temas diferentes, né? Então a gente está falando também sobre TDAH, sobre muitas outras Sim, coisas. tem outros assuntos que a gente pode estar falando também. Por exemplo, nós podemos... Dislexia. Disgrafia, desortografia, descalculia. Transtorno de aprendizagem não verbal. Toque, Sim, superdotação, tem muita gente perguntando altas sobre habilidades. Superdotação. Então, assim, a gente vai fazer a próxima na quinta-feira sobre deficiência intelectual, algum tema relacionado aí sobre deficiência intelectual. Tudo bem? Pra gente poder mudar um pouco, senão fica só em cima de TDAH também, né? Tem que mudar. Que essa aula eu achei urgente porque eu vejo muitas dúvidas. Né? E a escola muitas vezes está perdida, não sabe o que faz. Ok, gente? Um grande abraço para vocês. Uma boa noite, compartilhem esse vídeo, ele vai ficar gravado lá na fanpage da Neurosaber, tá? Acessem e compartilhem o nosso vídeo. Um grande abraço.